Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Yordanov, eu sou terapeuta integrativa, naturóloga, taróloga, coaching. E hoje eu vim aqui para falar de um tema muito comum entre as minhas clientes, que é a autoaceitação. Como é importante a gente aprender a se amar e se aceitar exatamente do jeito que a gente é. Porque geralmente a gente é muito crítica com nós mesmos. Oi, Ká, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre autoaceitação, o quanto a gente é crítica com a gente mesmo, o quanto a gente acaba se punindo o tempo todo, o quanto a gente é tóxica mesmo com nós mesmas. Então, eu vou pedir para vocês compartilharem aqui com as suas amigas, para elas aprenderem a serem mais leves e elas também possam aprender a se aceitar do jeito que elas são. Então, eu vou aguardar alguns momentinhos para que as pessoas possam entrar e aí a gente já vai começar. Escreve aqui para mim se vocês são muito críticas com vocês mesmas, como é que vocês lidam com isso, para que a gente possa realmente entrar no nosso tema. Cá, você tá me ouvindo bem? Quando você puder me dar um feedback aqui, se o som tá bom, se você tá me ouvindo bem. Vamos aguardar alguns minutinhos, as pessoas entrando. Então vamos lá, pessoal. Nessa live a gente vai falar sobre autoaceitação. O porquê que a gente é tão dura com a gente mesmo. Oi, Pati, bom dia, maravilhosa. Obrigada pela sua presença. Então vamos lá. A gente geralmente aprende o tempo todo, desde pequenininha, a reprimir as nossas emoções. Então, quando a gente tem uma crise de choro, por exemplo, ou quando a gente tem uma crise de raiva, a gente vai aprendendo que aquilo é errado, né? A gente vai interiorizando aquela crença de que isso é errado, externalizar as nossas emoções, expor aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. E aí o que acontece? A gente vai fazendo um movimento para reprimir essas emoções. Então vamos supor, você é criança e aí você ficou triste, você quer chorar e a sua mãe fala para você, engole o choro, não precisa chorar por isso, que besteira. E aí você vai começando a reprimir aquelas emoções dentro de você mesma. Então você faz um esforço consciente para reprimir uma emoção, para reprimir tudo aquilo que você sente. Então você vai reprimindo essas emoções na sua postura corporal. Você vai criando uma couraça energética, né? Você vai criando uma tensão nos seus músculos para reprimir aquela emoção. Então imagina comigo, você queria chorar e você não chorou. Então você teve que fazer um esforço voluntário para reprimir essa emoção. Então imagina, você teve que controlar sua respiração, né? Sua respiração geralmente ficou mais ofegante, porque você teve que controlar essas emoções. Então, você queria expressar aquele sentimento e você contraiu, você trouxe tensão para o seu corpo para reprimir tudo isso dentro de você. Oi, Carola, seja bem-vinda. Oi, João, seja bem-vindo. É uma honra ter vocês por aqui. Então, nessa live a gente está falando sobre autoaceitação e eu comecei a live dizendo como que a gente vai aprendendo a negar aquilo que a gente sente. A gente vai aprendendo desde pequenininha a invalidar as nossas emoções. A gente vai aprendendo a reprimir aquilo que a gente sente. Então, quando a gente é pequeno e a gente fala assim, a gente quer chorar e não consegue, a gente faz um esforço voluntário para contrair aquelas emoções. Oi, Alê, seja bem-vinda. Então, quando você era pequenininha, a sua mãe falou, engole o choro, não chora, isso não precisa de tudo isso. Você trouxe toda essa tensão
para tentar reprimir essa emoção. E quando esse processo é constante, ou seja, você utilizou esse mecanismo muitas vezes, você foi reprimindo toda essa tensão emocional no seu corpo através da tensão. Então, você reprimiu essa tensão nos seus músculos, você reprimiu na forma que você não podia chorar, né? A Camila tá falando, faz total sentido e pode demorar muito para desenvolvermos o que ficou reprimido. Muito, Cá, principalmente se a gente não fizer nenhum trabalho terapêutico para desbloquear tudo isso. Porque a gente aprendeu que isso era ruim, que a gente tinha que negar essas emoções. Então, é a mesma coisa na raiva, né? Quando a criança vai lá e faz birra, se joga no chão, a mãe reprime, né? Claro, a mãe não faz isso porque ela é má, ela faz isso porque ela está tentando educar da forma dela. Só que o que acontece? Ela não aprendeu a validar aquelas emoções, a gente não aprendeu a validar as nossas emoções, a mostrar para a criança assim, olha, nossa, eu tô vendo que você tá com muita raiva mesmo, né? Nossa, eu tô vendo que você tá externalizando essa raiva. Vamos procurar uma outra forma de expressar essa raiva? Que tal a gente socar umas almofadas, né? Oi, Dai Pereira, seja bem-vinda. Então, a gente não ensinou a criança a validar aquelas emoções. Nossa, eu tô vendo que você tá muito triste mesmo. O que aconteceu? É normal sentir tristeza. A mamãe também fica triste às vezes. E o que vai acontecendo com essa criança? Ela vai entendendo que é ruim ela lidar com essas emoções, que ela tem que reprimir, que ela tem que esconder. E aí, muitas vezes, o que acontece? A mamãe, também para proteger a criança, muitas vezes ela tá triste e ela não fala para a filha. E a filha sente, a gente percebe, né? A gente, quando era pequena, a gente percebia quando a nossa mãe não estava bem, quando ela estava nervosa, quando ela estava triste. E o que a gente fazia, né? Nossa, mamãe, você tá triste. E aí a mamãe falava assim, não, imagina, não tô triste. E aquilo vai criando uma incoerência na cabeça da criança. A gente vai aprendendo a desconfiar das nossas próprias percepções. A gente vai desconfiando das nossas percepções, porque a gente observou, caramba, eu tô achando que minha mãe tá triste, mas ela falou que não tá, e aí ela tentou mudar, disfarçar. Será que eu que estou errada ou será que a mamãe está mentindo? E a criança nunca acha que a mamãe está mentindo, né? Então ela vai aprendendo a se desconectar das percepções dela. Então a gente vai negando, reprimindo todas as nossas emoções, reprimindo tudo aquilo que precisava ser externalizado e a gente vai trazendo todas essas tensões para o nosso corpo. Escreve aqui para mim se está fazendo sentido para vocês, se vocês passaram por isso, né? Se na infância de vocês tinham essa percepção que talvez sua mãe não estava tão bem e ela negava, né? Falava, não, tá ótimo, eu tô tudo bem. Escreve aqui para mim para eu saber se está fazendo sentido para vocês, tá bom? E à medida que a gente vai negando tudo isso, quais são os mecanismos que a gente vai usando? Então, imagina, a gente vai aprendendo que é só aceitável as nossas qualidades, que é só aceitável eu ser boazinha, que é só aceitável eu estar feliz, que não é legal eu estar triste, que não é legal eu ter raiva, que não é legal eu ter ciúmes, que não é legal eu ter inveja. E a gente vai aprendendo a negar tudo isso para a nossa sombra. Então, como que a gente faz? É um processo inconsciente, né? Então, a gente só quer trazer para a luz o nosso lado maravilhoso, o nosso lado bom, e a gente esconde lá no nosso inconsciente, lá na nossa sombra, tudo aquilo que a gente quer negar. Então, a gente começa a esconder o nosso lado preguiçoso, o nosso lado raivoso, o nosso lado que tem inveja. Não, imagina, eu não tenho inveja, eu sou tão maravilhosa, né? Eu sou tão evoluída. E a gente vai negando de nós mesmas essas emoções. E o que a gente faz? Eu sempre dou esse exemplo e eu acho que ele é um exemplo maravilhoso para a gente entender
isso de uma nova perspectiva. Então imagina o seguinte, que você está aqui mostrando tudo de mais maravilhoso que você tem, né? Só as coisas boas, só o seu lado positivo, e tudo que é negativo você está aqui segurando, você está contraindo, você está empurrando, você está querendo negar. E aí você vai negando, negando. Não, eu não posso ser assim, eu não posso ser assim. E aí você vai querendo negar. E aí você usa toda a sua energia para segurar isso aqui, essa sombra sua. Você faz um esforço muito grande para negar tudo isso. Então você usa uma enorme energia sua para negar essa sombra que também é sua. E aí o que acontece? Isso fica ali dentro, aprisionado. É como se fosse um vulcão pronto para entrar em erupção, né? Então a gente fica ali controlando, negando, e a gente faz um esforço tão grande para controlar isso que a gente acaba se esgotando. E o que acontece? Existe um mecanismo que eu acho muito interessante, que o nosso corpo usa para nos trazer para a nossa essência, nos trazer para a nossa verdade. Então, ele usa muitas vezes a doença, a crise, a depressão, para nos fazer olhar para tudo aquilo que a gente está querendo negar. Então, a gente está ali tentando negar as emoções que a gente não quer olhar, e aí a gente usa toda a nossa energia para segurar, para reter isso aqui dentro. Deixa eu ver o que a Camila está falando. Quando eu era criança, alguns adultos se incomodavam por eu conversar demais. Meus pais encontraram jeitos de estimular, comprando um rádio infantil com microfone, e eu comecei a gravar programas de rádio. Hoje sou comunicóloga, jornalista. Olha que lindo isso, né, Ká? Olha que lindo. Um exemplo maravilhoso de como você não foi sabotada, né? Porque é justamente isso, Ká. É justamente isso que eu quero falar aqui hoje. Porque muitas vezes o que os outros acham como um defeito, ai, você fala demais, pode ser a sua maior qualidade. E enquanto a gente não aprender a aceitar a nossa inteireza, aceitar tudo que a gente não consegue aceitar o nosso potencial máximo. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é um defeito pode ser a nossa maior qualidade. Então, parabéns para os seus pais que conseguiram estimular ao invés de podar essa característica em você, né? Então, quando a gente vai controlando e vai negando tudo isso dentro da gente, a gente vai usando a nossa energia vital para segurar tudo isso dentro da gente, a gente vai ficando esgotada, né? E a Camila também falou, é muito importante os pais fazerem este trabalho. Sim, Cá, mas muitas vezes os pais, eles não têm nem consciência disso, né? Muitas vezes eles vão entrando nos próprios enredos, nas próprias armadilhas, né? Nos próprios emaranhados, nos próprios sistemas familiares, e eles só replicam isso, né? Então, para eu fazer isso, eu tenho que ter consciência, e para eu ter consciência, eu tenho que mergulhar nesse autoconhecimento, senão eu vou continuar replicando aquilo que eu também recebi, né? Então, é sempre lembrar que os nossos pais, eles dão o melhor que eles tinham, de acordo com o nível de consciência que eles têm, né? Então, eles vão replicando aquilo que eles também receberam. Então, quando a gente faz esse esforço todo para controlar aquilo que a gente quer negar, as nossas emoções que a gente quer reprimir, traços da nossa personalidade que a gente talvez enxergue como um defeito, porque os outros falaram isso, né? Que nem o caso que a Camila deu, né? Os outros acham que eu falo demais, então eu vou me calar. Então, a gente vai se reprimindo, fazendo um esforço muito grande para reprimir isso tudo internamente. Então, o que acontece? Quando você faz isso, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Você usou toda a sua energia para reprimir isso dentro de você, só que mais cedo ou mais tarde vai ficar insustentável. Mais cedo ou mais tarde, isso vai precisar vir à tona. E se isso não vem à tona por uma liberação sua, né, por você permitir se aceitar do jeito que você é,
você permitir acessar a sua potência, a sua verdade, a sua essência, isso vai vir através de uma doença ou através de um desequilíbrio, através de um esgotamento, através de um trauma. E aí tudo aquilo que você estava negando vai ter que vir à tona da pior forma, né? Então é aquela mulher que geralmente ela aceita tudo de todo mundo, ela aguenta por anos e de repente ela surta, né? É aquela mulher que às vezes pode ser a boazinha, a quietinha e de repente quando bebe dá a louca na mulher, né? E ela põe para fora todo aquele lixo emocional que ela estava segurando durante anos, né? Então, quando você não faz esse movimento de forma voluntária, você vai acabar fazendo de forma obrigatória, né? O seu corpo, a sua essência, a sua energia vai trazer isso à tona. E aí, o que que acontece com a gente? Enquanto a gente não assume a nossa inteireza, enquanto a gente não se conecta com esse lado que a gente está negando, com essas emoções que estão ali reprimidas, a gente também não consegue acessar a nossa verdade, as nossas qualidades. Porque o que que acontece? Quando você está simplesmente negando os seus defeitos, você internamente você sabe que você está sendo uma farsa, que você está mentindo para você mesma. Então, quando você está ali negando tudo aquilo que você está sentindo e não está externalizando, você tem a consciência de que você está mentindo para você mesma. Então, você não vai conseguir reconhecer nem as suas qualidades. Então, o que vai acontecer? Quando as pessoas falam para você, nossa, como você é boa nisso, como você é maravilhosa, como você é incrível, internamente você vai estar falando para você mesma, porque você não sabe a minha sombra aqui que eu estou escondendo, você não sabe da missa metade, né? Você, mais cedo ou mais tarde, eu vou te decepcionar, você não tem nem ideia do quão ruim eu posso ser, né? Por quê? Porque enquanto você não assumir a sua inteireza, a sua plenitude, você também não vai conseguir assumir as suas qualidades. Então, você vai estar sempre nesse processo de negar a sua verdade, de negar a sua essência. Então é contraditório. A gente quer esconder os nossos defeitos, a gente só quer ficar com as nossas qualidades, mas enquanto a gente está escondendo os nossos defeitos, a gente também não consegue acessar o nosso potencial máximo. Então tem muita gente aqui entrando, sejam todos bem-vindos. Vou pedir para vocês compartilharem com as amigas de vocês para ajudar a espalhar essa mensagem, tá bom? Então, vou tomar uma aguinha, só um instante. E aí, pessoal, o que que vai acontecendo? Quanto mais a gente faz isso, mais crítica a gente se torna com a gente mesma, né? Então, quando a gente não consegue ser inteira, quando a gente não consegue estar na nossa verdade, quando a gente esconde as nossas emoções, a gente reprime, a gente não consegue ser inteira, completa, plena. A gente está sempre tensa, a gente está sempre criticando nós mesmas, a gente está sempre imaginando que alguém vai nos descobrir, que as pessoas vão realmente descobrir a nossa verdade, que a gente não é tão boa assim, que a gente não é tão competente assim, que a gente não é tão maravilhosa assim. Então a gente passa a ser muito dura, a gente passa a querer ser tudo perfeito, a gente passa a querer controlar tudo para que nada saia do nosso controle. E aí a gente se torna extremamente crítica, extremamente controladora com nós mesmos. E muitas vezes, o que a gente vai fazendo? Nessa tentativa de agradar, nessa tentativa de mostrar só o nosso melhor, muitas vezes a gente acaba só querendo concordar com o outro. A gente acaba querendo concordar com tudo que o outro fala, e aí a gente vai cada vez mais negando a nossa própria essência, a nossa própria verdade. A gente vai cada vez mais nos desconectando de quem a gente realmente é. E aí a gente negou tanto uma parte de nós mesmas, a gente negou tanto a nossa essência e a nossa verdade, que chega uma hora que a gente nem se reconhece mais, que a gente nem sabe quem a gente realmente é. A gente entregou tanto a decisão da nossa vida nas mãos dos outros, porque a gente não quer falar a nossa verdade, a gente não quer expor a nossa opinião, que a gente vai se
fechando, se fechando, se fechando, e chega uma hora que a gente se desconectou tanto da gente mesmo que a gente nem se reconhece mais. E nessa hora, pessoal, é a hora que a gente vai ter que olhar para nós mesmas, que a gente vai ter que se conectar com a nossa verdade. Não com a nossa perfeição, mas com a nossa inteireza. Porque senão a gente fica muito crítica com nós mesmas e, consequentemente, a gente vai se tornando tão frustrada, tão amargurada, a gente vai perdendo tanto o nosso brilho pessoal que a gente já passa a ser crítica com os outros também. Porque já que eu fiz tudo isso, né? Eu neguei as minhas emoções, eu neguei os meus sentimentos para tentar ser perfeita, e o outro não reconhece, o outro também não faz nada por mim, aí eu vou me tornando azeda, né? Eu vou me tornando crítica. Então, pessoal, qual que é o processo, né? O processo é a gente se aceitar, é a gente olhar para nós mesmas com humanidade, com inteireza. Então, para que a gente consiga essa autoaceitação, eu quero te dar algumas dicas para que você possa aprender a se aceitar verdadeiramente. Não só aceitar o seu lado maravilhoso, o seu lado luz, mas também aceitar aquilo que você reprime, que você nega, que você não aceita de você mesma. Então, o primeiro passo para isso, pessoal, é reconhecer a nossa humanidade. Entenda uma coisa, pessoal, você não precisa ser perfeita para ser amada. Você não precisa. Aliás, não existe perfeição, né, pessoal? Você consegue reconhecer alguma coisa que seja realmente perfeita, alguém que não tenha nenhum defeito, alguém que faça tudo certo? Isso não existe, né, pessoal? Então, por que a gente aceita isso do mundo, do externo, mas com a gente cobra esse padrão tão elevado, a gente se cobra tanto, a gente põe esse peso tão grande nas nossas costas. Então, o primeiro passo para você aprender a se aceitar é entender que somos humanas e como humanas somos falhas, somos passíveis de erros. Então, quando você se conecta à sua própria humanidade e como humana a gente sabe que a gente vai errar e principalmente que não existe erros, pessoal, apenas aprendizados. Em cada erro, você está tendo uma oportunidade de aprender, de evoluir, de crescer, de ser a sua essência, de colocar a sua verdade no mundo, de ser inteira novamente. Porque entenda, enquanto você ficar negando uma parte de você mesma, enquanto você ficar se massacrando, enquanto você ficar nesse relacionamento abusivo com você mesma, você não vai conseguir ser inteira, você não vai conseguir reconhecer as suas qualidades. Então, enquanto você não aprender a acolher os seus defeitos, a sua sombra, você não vai conseguir também acolher a sua luz, as suas qualidades. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer a nossa inteireza, a nossa humanidade, a gente reconhecer que não precisamos ser perfeitas para ser amada. Entenda o seguinte, eu sempre gosto desse exemplo e eu acho que ele é o exemplo mais maravilhoso que a gente pode ter. Se a pessoa que você mais ama comete um erro, você não vai deixar de amar essa pessoa, né? Você pode até discordar com ela, você pode até brigar com ela, você pode até dar um feedback para essa pessoa, mas o amor genuíno, verdadeiro, incondicional, não vai morrer por causa disso, né? Então, entenda que o fato de você cometer erros não vai fazer com que as outras pessoas deixem de gostar de você. Oi, Udi, tudo bem? Que bom te ver aqui, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, vamos ver. Ah, não, é só a minha tia maravilhosa que mandou aqui palmas. Obrigada, tia, por você estar aqui, por você participar, né? Então sejam todos bem-vindos, é uma honra ter vocês todos por aqui. Então, o segundo passo para a gente aprender a se aceitar verdadeiramente do jeito que a gente é a gente se permitir se colocar em vulnerabilidade. Ó, o Woody falando, tudo bem, meu amor, que saudade hoje, te amo. Então, como que a gente pode se colocar em vulnerabilidade?
Geralmente a gente nega a nossa essência, a nossa inteireza, a nossa verdade, e a gente quer ser só bonitinha, só perfeita, só amada, porque a gente tem medo do julgamento alheio, a gente tem medo do que os outros vão pensar. Então, o primeiro passo para você, o segundo passo para você assumir realmente e se aceitar é você se colocar na vulnerabilidade. E o que que isso significa? Ao invés de você negar os seus defeitos, ao invés de você fingir que você sabe tudo, que você é perfeita, é você começar a expor. Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Por exemplo, eu sou terapeuta e aqui eu já compartilhei com vocês várias vezes o meu processo de aprender a me amar. E quanto mais eu compartilho isso, quanto mais eu falo que eu também tenho as minhas inseguranças, quanto mais eu falo dos meus processos aqui para vocês, mais eu tiro esse peso do perfeccionismo das minhas costas. Então, quando a gente, ao invés de negar os nossos defeitos, ao invés de fingir que a gente é perfeita, a gente simplesmente expor a nossa vulnerabilidade e falar assim: olha, eu não sei isso, você pode me ajudar? Olha, nossa, eu tô passando por isso. Como que é para você, né? Quando a gente faz isso, quando a gente se coloca aqui vulnerável e a gente mostra para as pessoas que a gente não é perfeita, a gente tira esse peso todo dos nossos ombros, porque a gente vê que os outros também estão passando por esses desafios. Quando eu me coloco aqui vulnerável e eu compartilho com vocês os meus desafios, os meus aprendizados, eu tô tirando esse peso de cima de mim, eu tô tirando esse peso de que eu tenho que ser perfeita. E quando eu compartilho isso com vocês, eu me aproximo de vocês. Então entenda que a gente se colocar vulnerável, a gente se aproxima dos outros. Percebe uma coisa? Ninguém gosta daquela pessoa arrogante que sabe tudo, faz tudo maravilhosamente bem, nunca tem erros, só sabe criticar os outros. A gente gosta de pessoas reais, pessoas que têm desafios, pessoas que têm problemas, porque todos nós temos, né? Então, quando a gente se coloca em vulnerabilidade e a gente se expõe, a gente percebe que a gente é humano e todo aquele peso do perfeccionismo acaba saindo dos nossos ombros, porque as pessoas acabam se conectando mais com a gente e fica muito mais leve, né? E a Carola disse aqui, isso é transformador, ainda mais no dia de hoje, onde as redes sociais é o paraíso encantado. É verdade, Cá. E aí, existe agora um movimento da gente perceber essa vulnerabilidade. E por isso que é muito importante, Cá, a gente se conectar com pessoas reais, né? Não com aquelas pessoas, aquelas musas inatingíveis que fazem cocô perfumado, né? Que são tão perfeitas que não têm defeito. E a gente se conectar com pessoas reais que estão na luta, que estão crescendo, que não tem medo de expor as vulnerabilidades e são reais, né? Que mostram que assim é possível ser real, que é possível evoluir com tudo isso, que é possível crescer dentro disso tudo, né? Então quando você se permite mostrar os seus defeitos, quando você se permite dizer que você não sabe, quando você se permite falar, olha, hoje eu não tô bem, ao invés de fingir que você tá bem, que tá tudo certo, você se conecta ainda mais e você tira esse peso de cima de você mesmo. E um outro ponto, né, o terceiro passo para você aprender a se aceitar é você justamente sair da comparação. A Carola falou agora mesmo, né? Oi, Maru, seja bem-vinda, meu amor. Então, quando a gente sai dessa comparação de olhar para o outro e falar, nossa, que vida maravilhosa que a Maru tem, que a Carola tem, e eu aqui, né, nas minhas dificuldades com as minhas crianças, com meu marido, etc, etc, etc. Quando a gente compara com o outro, a grama do outro é sempre mais verde, né? E aí a gente vai se colocando cada vez mais para baixo. Então, para a gente aprender a se aceitar, a gente tem que parar com as comparações. A gente tem que entender que o nosso caminho é só nosso, que o caminho do outro é do outro, que ele teve uma educação diferente, ele teve um diferente sistema familiar, ele teve diferentes desafios.
E também talvez ele esteja num nível de evolução diferente do seu. Então, eu comparar o meu primeiro degrau com alguém que já está no 10º degrau é injusto comigo, entende? Então, quando você se compara, você se diminui. E aí você vai ter mais dificuldade para se aceitar exatamente do jeito que você quer. Exatamente do jeito que você é. Então, para de se comparar. Começa a buscar pessoas para se inspirar, pessoas reais, pessoas de carne e osso, né? Que mostram aqui os seus desafios, que mostram a cara a tapa, que possam te servir de inspiração para te dizer assim: caramba, se ela passou por tudo isso e ela conseguiu, eu também posso, né? Porque eu sempre costumo dizer isso aqui. Quando a gente se conecta com isso, né? Quando, por exemplo, quando eu falo aqui para vocês que eu também tive que aprender a me amar, que eu também era muito crítica comigo mesma, que eu também punha um peso absurdo nas minhas costas, eu mostro para vocês que é possível mudar. Porque se eu fiz essa trajetória, se é possível para mim, também é possível para vocês. Porque eu não sou especial, eu não sou melhor do que vocês. Nós estamos todas juntas nessa jornada. Então se compare somente para se inspirar, né? Busque inspiração, não comparação. Tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A Lê gostou do meu coco perfumado. Então, pessoal, busquem pessoas que te inspirem e pare de se comparar. Não compare a sua jornada. Cada um tem um grau de evolução, cada um tem um grau de desenvolvimento. Estamos em diferentes níveis, mas todas somos iguais, tá bom? E o próximo passo, a próxima dica que eu quero dizer para você é: honre a sua própria jornada. Porque quando a gente está se comparando com a pessoa que está aqui em cima, que já atingiu, já conseguiu todos os resultados, a gente tende a se diminuir. E aí a gente tende a se desconectar da nossa própria história, do nosso próprio poder. Só que entenda que a sua jornada tem muito poder. Quando você olha para trás e vê da onde você saiu, para onde você está hoje, você começa a ter orgulho e honrar quem você é. Você começa a ter orgulho da pessoa que você está se transformando. Quando você olha para a sua jornada e fala assim: caramba, eu já cresci tanto, eu já passei por tantos desafios, eu já sofri tanto, mas eu fui capaz de transcender, eu fui capaz de evoluir. Então começa a honrar a sua história, começa a se reconectar com a sua verdade, olha para trás e olha para suas conquistas, olha para tudo que você já venceu na sua vida. Quando você faz isso, você se reconecta com o seu poder pessoal. Você se reconecta com seus aprendizados. Você mostra para você mesma que você já é uma vencedora, que você teve muita força para chegar onde você tá hoje e que você tem que pegar essa força para ser inteira, não perfeita, mas inteira, completa. Tá? Então, quando você olha para a sua história e honra a sua jornada, você traz esse poder. E aí você consegue entender que você está num caminho de evolução, sabe? Se você olhar para a menina que um dia você foi, talvez você olhe essa menina com julgamento, e a ideia aqui é você olhar para ela com compaixão. Então traga compaixão para a sua história. Entenda que aquela menina que um dia você foi não tinha metade do conhecimento que você tem hoje. Aquela menina que um dia você foi não tem, né, o mesmo grau de evolução, os mesmos aprendizados. Então honra a sua história, honra tudo que você cresceu para ser a mulher que você é hoje. E aí, quando a gente honra a nossa história, a gente começa a reconhecer os nossos feitos, a gente começa a ter orgulho de quem a gente é. A gente começa a ser menos crítica com nós mesmas, a gente começa a se acolher. Então aprenda a celebrar suas vitórias. Ao invés de você ficar focando em tudo que você não fez, em tudo que você faz de errado, em quão
quantas coisas erradas você fez no seu dia, tudo que você deixou de fazer no seu dia, começa a se conectar com tudo que você fez. Começa a olhar para o seu dia e achar pontos em que você pode celebrar. Porque o que a gente faz geralmente, pessoal? A gente maximiza os nossos defeitos e minimiza as nossas qualidades e os nossos feitos. Então a gente está sempre apontando para a gente e dizendo, né, mas você não fez isso hoje, você falou aquilo, você foi errado. E aí a gente passa o dia inteiro se machucando. Oi, Lívia, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Então, pessoal, a gente passa o dia inteiro se machucando, só olhando para aquilo que a gente deixou de fazer, para aquilo que a gente fez de errado e minimiza tudo que a gente fez. Então, começa a reconhecer. Puxa, Mariana, que legal que você levantou da cama mesmo sem vontade. Que legal que você foi trabalhar mesmo debaixo de chuva. Que legal que você limpou a sua casa. Que legal que você separou 10 minutos do seu tempo para cuidar de você. Que legal que você meditou hoje. Então começa a reconhecer as pequenas maravilhas que você faz diariamente, tá? Para de colocar um peso enorme em cima das suas costas. Para de colocar uma expectativa tão grande em cima de você mesmo e começa a reconhecer tudo que você está fazendo. Começa a reconhecer tudo que você já fez para ser quem você é hoje. Oi, Silvia, seja bem-vinda, querida. Então, começa a olhar para a sua jornada, para a sua história, para o seu dia a dia com muito mais compaixão. Porque geralmente o que a gente faz? A gente é muito tóxica com a gente mesma. Se fosse uma melhor amiga nesse lugar, né? Se você estivesse dando um conselho para sua melhor amiga que estivesse vivendo essa situação, o que você falaria para ela? Eu sempre dou esse exemplo para as minhas clientes, porque muitas vezes o que a gente faz? Se fosse uma melhor amiga, a gente ia estimular e a gente vai falar, não, isso não foi nada, poxa, você nem errou tanto assim, nem foi tão ruim assim. Agora, quando é a gente fica o dia inteiro se massacrando, a gente fica o dia inteiro falando, tá vendo, você fez isso de novo você agiu assim, de novo você fez isso, 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 isso. Então, aprenda a ser a sua melhor amiga. Aprenda a cuidar de você com carinho, com amor, com cuidado. Aprenda a aceitar a sua luz e a sua sombra, porque assim você pode ser inteira. Você deixa de desperdiçar essa energia que você está utilizando para reprimir tudo que você não gosta em você. Então você está aqui reprimindo tudo que você quer negar, todas essas emoções que você não gosta. Você está aqui reprimindo tudo isso e está usando essa energia que poderia ser canalizada para os seus projetos. Então, quando você simplesmente se dá a permissão de ser exatamente quem você libera toda essa energia para canalizar para aquilo que realmente é importante para você. Quando você para de pôr todo esse peso para reprimir o que você não quer, o que você não gosta em você mesma, e simplesmente você se dá a permissão de ser você mesma, de ser autêntica, de ser a sua essência, de vibrar na sua verdade, de pôr a sua verdade no mundo, de colocar a sua voz no mundo, você libera esse enorme potencial, essa energia maravilhosa que você estava usando para reprimir tudo isso. Então, se você quer mais energia na sua vida, se você quer colocar sua verdade no mundo, se você quer ser uma mulher autêntica, você precisa parar de negar os seus defeitos. Você precisa se colocar em vulnerabilidade e ser você mesma. Você precisa se dar essa permissão para ser quem você nasceu para ser. Né? Então, se você olhar para as crianças, elas são autênticas quando elas nascem, né? Elas choram, elas gritam, elas berram e elas estão insatisfeitas, elas choram, daqui a um segundo elas já estão rindo de novo, porque elas não ficam reprimindo aquela emoção, elas não ficam o tempo todo pensando, nossa, eu chorei porque eu queria o tetê da mamãe. Não, elas são autênticas, ela vai lá, grita, berra e depois ela tá feliz de novo, porque ela coloca a verdade dela no mundo. Então, se dê essa permissão
para ser autêntica, tá bom? Então eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para vocês. Eu quero, pessoal, pedir um favor para vocês, se vocês puderem, vão lá na minha bio. Eu deixei um link lá na minha bio. Eu coloquei um questionário para vocês responderem, para me ajudar a criar um curso maravilhoso para vocês. Eu estou criando a jornada Aprenda a Se Amar e eu queria muito que você respondesse esse questionário para mim, para que assim eu pudesse customizar esse curso para que eu possa realmente te ajudar naquilo que você precisa, tá bom? Então, se você puder ir lá na minha bio, responder esse questionário, lá também tem um e-book gratuito para te ajudar a resgatar seu poder pessoal, tá bom? Então, vai lá na minha bio, vai lá no link da minha bio, responde esse questionário para mim, por favor, e já faz esse download do e-book que tá maravilhoso, tá bom? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se isso fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com as suas amigas, convide mais mulheres para chegarem até aqui, para que mais mulheres possam se empoderar, para que mais mulheres possam se aceitar exatamente como elas são, para que mais mulheres possam vibrar na sua verdade, na sua essência e na sua autenticidade, tá bom? Então, eu agradeço de coração a presença de cada uma de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui comigo e até a próxima, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Tchau!